Olá, meu nome é Eduardo e essa é a segunda parte da sétima aula do curso Descomplicando ECG. Se vocês não viram a primeira aula, eu sugiro que vejam ela antes de ver a segunda parte da aula 7. Agora eu vou explicar o segundo método. A grande vantagem desse método é exatamente ser capaz de definir com maior precisão qual que é o ângulo correto da maioria dos impulsos elétricos do paciente, assim determinando o eixo com um grau de precisão maior. Vamos agora usar um ECG de verdade, para a gente poder determinar qual que é o eixo desse paciente. Se a gente colocar o nosso círculo aqui de novo, usando o método 1, a gente sabe que, como o 1 está positivo, o eixo desse paciente está entre menos 90 e 90, e como o AVF está positivo, o eixo dele está entre 0 e 180. Com isso, a gente pode concluir que o eixo está entre 0 e 90, que é a única interseção entre o AVF e 1. Bom, a gente já sabe que o eixo desse paciente está normal, mas se a gente tivesse que laudar o ECG, nós precisaríamos falar com maior precisão onde está o eixo desse paciente. O segundo método se apropria da outra dinâmica que eu falei antes sobre a despolarização. A gente sabe que se a despolarização seguir a direção para onde o eletrodo bipolar está posicionado, nós vamos ter uma deflexão positiva ou negativa dependendo do sentido que segue. E se essa direção for perpendicular, nós teremos uma onda difásica ou isoelétrica. Então, para a gente saber exatamente onde a gente está, a gente vai ter que procurar no elétron onde é a onda mais difásica de todas. Então a gente sabe que 1 está positivo, a VR é predominantemente negativo, 2 predominantemente positivo, 3 predominantemente positivo, a VF predominantemente positivo. A VL, a gente consegue ver que é negativo, claramente. Se a gente traçar uma linha, a gente vê que tem mais impulsos negativos do que impulsos positivos. Todavia, esse é o eixo mais isoelétrico de todos. Então, a gente vai considerar que o que a gente está vendo aqui, na verdade, é uma onda dielétrica. E se é uma onda dielétrica, a gente sabe que os impulsos estão indo perpendicular ao eixo do AVL. Então, lembrando, o eixo do AVL passa ao mesmo tempo pelo menos 30 e pelo 50. Um eixo perpendicular a ele passaria pelo 60. Menos 30 mais 90, 60. Ou então 150 menos 90, 60. Então nós sabemos que o eixo do paciente está muito próximo de 60. Se esse composto fosse completamente diselétrico, a gente falaria que o eixo do paciente é exatamente 60 graus. Como ele é um pouquinho mais negativo do que positivo, a gente sabe que o eixo, na verdade, está um pouquinho mais para baixo. Então, ele não chega a passar de 90, porque senão o 1 seria negativo, ele é um pouco mais que 60. Então, eu diria que ele está na faixa dos 65. A gente vai ver com o terceiro método que a gente vai poder determinar exatamente qual que é o eixo do paciente fazendo contas matemáticas. Mas esse método é ótimo porque ele é extremamente rápido e ele dá um grau de precisão muito maior. A gente vai ver nos exemplos, existem casos onde duas derivações parecem estar praticamente isoelétricas. Quando são esses casos, a gente determina qual que seria o eixo se cada uma das duas fosse realmente isoelétrica e faz uma média delas para encontrar qual que é o eixo que a gente laudaria. A gente vai seguir para o próximo método agora. Agora eu vou falar do terceiro método para cálculo, que é o que o computador faz e dá um valor muito mais preciso do eixo. Para isso, primeiro a gente vai precisar representar a derivação D1 do paciente. Então essa daqui é a derivação 1 do paciente. E a gente precisa saber no eixo quanto que há de deflexão positiva subtraindo pelo negativo. Para saber o que é positivo e negativo, a gente precisa traçar uma linha de base que passa entre a linha P e a linha T anterior. A gente vê que o complexo QRS aqui está basicamente todo acima da linha de base. Então a gente contaria os quadradinhos: 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 6 quadrados pequenos em D1. A gente iria plotar isso aqui no nosso quadriculado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai pegar a VF e vai fazer a mesma coisa. Então, com a VF, a gente vai desenhar novamente a linha de base entre a onda P e a T. E a gente vê que tem aproximadamente 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos para cima e aproximadamente 1 para baixo. Então o saldo aqui seria 10 menos 1, que seria igual a 9. Então, a gente colocaria aqui de novo no plotar 5, 9. E a gente sabe que o ângulo do nosso paciente está seguindo esse trajeto, apontando para cá. Agora que vem o segundo problema. Como que a gente faz para descobrir o ângulo? E qual ângulo que a gente está interessado? Bom, a gente está interessado nesse ângulo aqui. Lembrando da trigonometria, para determinar esse ângulo, a gente sabe que a tangente de um ângulo vai ser igual o oposto sobre o adjacente. E a gente sabe também que esse lado aqui é o lado adjacente e esse lado aqui é o lado oposto. Então, no final das contas, eu quero saber a tangente do ângulo, mas para saber o ângulo em si, eu preciso calcular a cotangente. Então, eu sei que um ângulo vai ser igual a cotangente de 6 dividido por 9. Correto? Se a gente colocar isso no calculador, que faça cotangentes, a gente vai descobrir que o ângulo do nosso paciente é aproximadamente 72,8. Então esse é o método mais lento, mas também o mais preciso de calcular o eixo. Normalmente quem faz isso é o computador, nos programas automatizados de análise de elétrica. Agora eu vou mostrar alguns exercícios só para fixar a matéria. Eu vou dar 5 segundos para cada um. Se precisar de mais tempo é só apertar a pausa. E depois eu vou falar um pouco sobre o eixo do paciente. Então vamos ao primeiro. Agora que já passou o tempo, vamos analisar o eixo desse paciente. Certo? A primeira coisa que a gente vai olhar é o 1 e o AVF. Os dois estão positivos, então o nosso paciente está dentro do normal. Ele está entre 0 e 90, lembrando que o normal poderia ser até do menos 30 a 90. Se nós precisássemos dar exatamente qual é o valor do eixo, a gente procuraria qual a derivação com o componente mais isoelétrico. No caso seria a VL, lembrando, a VL é uma derivação que passa do menos 150 ao menos 30. Se fosse isoelétrico perfeito, a gente teria que procurar o ângulo que é completamente perpendicular a ela, então menos 30 mais 90, 60. Então o ângulo exato do paciente seria 60 se fosse completamente isoelétrico. Como é um pouco negativo, eu diria que é um pouco mais do que 60 graus, algo em torno de 75. Agora vamos para o próximo paciente. Certo. Esse paciente, de novo, a gente vai olhar o 1 e o AVF. Os dois estão positivos. Então, novamente, a gente sabe que o paciente está dentro do eixo normal, entre 0 e 90. E o que a gente pode ver novamente, se a gente tivesse que laudar, é procurar pela derivação mais isoelétrica. No caso, é o AVL novamente, só que dessa vez ele está bem isoelétrico, que falaria com um grau de segurança maior que o eixo desse paciente é aproximadamente 60. Agora vamos tentar um paciente um pouco mais difícil. Agora, para analisar esse paciente, a primeira coisa que a gente olha é o 1 e o AVF, como sempre. Olhando o 1 e traçando a linha de base, a gente já vê que tem algo errado. Ele está mais negativo do que positivo. Isso mostraria para a gente que o eixo está entre o menos 90 e o 90, desse lado do círculo. E, olhando o AVF, ele é positivo. Então, ele fala que o eixo está entre 180 e 0. Eliminando, então, o eixo do nosso paciente vai estar nesse quadrante, entre 180 e 90. Como a gente combinou, a gente vai tentar delimitar exatamente qual é o eixo do nosso paciente. Então, para isso, a gente vai escolher a derivação que está mais isoelétrica. Nesse caso, é a 2. Então, a gente sabe
que A2 é uma derivação que passa no 120 e no 60, e ela aponta para cá. Se a gente colocar 60 mais 90, a gente viria todo o caminho aqui para o 150. Então, o perpendicular a D2 está no 150 graus. A gente sabe também que se a gente traçar a linha isoelétrica, ele não vai estar perfeitamente isoelétrico, mas a gente sabe que o eixo vai estar em algum lugar por volta de 150 graus. Isso é um desvio de eixo para a direita marcado. Então vai ser um padrão claro de desvio de eixo para a direita. Agora vamos para o próximo paciente. Esse paciente, a gente olhando primeiro D1, a gente vê que o eixo dele está entre menos 90 e 90. Agora olhando o AVF, vê que o eixo dele estaria fazendo a linha de base, né? Ele que está mais negativo do que positivo. Então ele estaria nos campos superiores, nos quadrantes superiores, entre 0 e 180. Por eliminação, o nosso paciente estaria com um eixo entre menos 90 e 0. O problema dos eixos entre menos 90 e 0 é que ele pode ser tanto normal, se ele tiver maior do que menos 30, ou pode ser um desvio de eixo para a esquerda, se estiver menor do que menos 30. Para isso tem um tira-teima, que é o 2. Se a gente traçar uma reta no 2, a gente vai ver que ele está mais negativo do que positivo. Então a gente sabe que o nosso paciente está nessas opções aqui, entre menos 30 e menos 90. Então nosso paciente tem um desvio de eixo para a esquerda. A derivação mais o isoelétrico, a gente pensaria, talvez a VR, mas a gente vê que ele claramente é positivo, talvez a VL, a gente vê que ele é mais positivo ainda. Se a gente traçar no 3, a gente vai ver que ele é bem mais negativo do que ele é positivo. Então, no final das contas, a gente descobre que o mais próximo de estar isoelétrico é o AVR. O AVR, ele apontaria do 30 ao menos 150. A gente sabe que 150 mais 90 vai levar a gente até o 60. Então, 60 seria o eixo perpendicular ao AVR. Então, nosso paciente tem um eixo de aproximadamente menos 60. Espero que tenham gostado. Até a próxima.